Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, neste dia 8 de dezembro de 2022, quinta-feira. Nação, o vídeo está saindo um pouquinho mais tarde hoje, a ideia é sempre postar os vídeos ao meio-dia, porque nós ficamos um período aqui sem luz. A luz caiu e ficou mais de 35 minutos, daí atrasou a edição do vídeo, mas você já sabe. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos com vídeos aqui no Resenha Rubro-Negra. Claro, quando tem jogos de Copa do Mundo ao meio-dia, a gente se antecipa e traz o vídeo um pouquinho mais cedo para vocês. Mas não tem nada não, vamos continuar, vamos trazer aqui as informações do Mengão Queridão. 150 milhões em reforços foi o que o Flamengo gastou em 2022. Eu vou mostrar para vocês quais foram esses reforços, quanto custou cada um desses reforços e vocês vão me dizer se valeram a pena ou não. Também quero falar com vocês a respeito sobre o sorteio da Libertadores da América. Dia 21 de dezembro, nós teremos o sorteio da fase de grupos, da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase da Libertadores da América. E eu quero mostrar para vocês quais são os clubes que estão em cada um dos potes para o sorteio. É claro, faltam alguns clubes, porque ainda estão em fase finais lá dos torneios e também tem a questão da pré-Libertadores, né? Mas já vai dar para a gente entender qual vai ser a perspectiva do Flamengo na Libertadores de 2021. Marcos Braz está soltinho lá no Catar e deu entrevista para os jornalistas que lá estavam e falou sobre Vitor Pereira e falou de Gerson. Nós vamos saber aqui o que foi que ele falou sobre cada um desses assuntos. Fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada de tudo que eu tenho para trazer para vocês. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever caso ainda não seja inscrito e, é claro, né, fazer aquela promoção boca a boca que eu sempre peço para vocês fazerem dos canais Resenha Rubro-Negra e Flá Nação VP. Você, minha família do outro lado das câmeras, tem o poder com a sua oratória de convencer outras pessoas, outros rubro-negros, a virem no Resenha, no Flá Nação VP, para poderem conhecer os nossos canais. Assim eles podem vir, assistir, gostarem e se inscrever. E aí os nossos canais crescem aqui no YouTube. Eu conto muito com a ajuda de vocês, valeu? Agora vamos pegar aquele recadinho do OneFootball e eu volto em seguida com todas as informações do Mengão Queridão. Espia só, o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver todos os resultados que estão acontecendo na Copa do Mundo. Tem agora uma novidade no OneFootball que chama Head to Head, que é a análise dos jogos que vão acontecer. Por exemplo, o Brasil vai jogar contra a Coreia do Sul. Lá no OneFootball, você consegue pesquisar os últimos 5 anos desse confronto, o que facilita a sua vida na casa de apostas, você que gosta de apostar em jogos. Então, não percam tempo. Corram agora mesmo e instalem o aplicativo do OneFootball no seu celular. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição desse vídeo, ok? Agora vamos falar só de Mengão Queridão. Vamos lá então, nação. A parada é a seguinte. Está chegando perto já da gente conhecer os nossos adversários na Libertadores da América. Dia 21, nós teremos o sorteio, que vai definir quem vai jogar contra quem na pré-Libertadores, na Libertadores da América, na fase de grupos. Os grupos serão montados e é importante a gente já começar a se ligar em como estão os potes que serão definidos, que serão responsáveis por definir os grupos. Vamos dar uma espiadinha? Bom, no pote 1 nós temos o campeão da Libertadores da América, quer dizer, melhor dizendo, o tricampeão da Libertadores da América, o Mengão Queridão. Temos o River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independente Del Valle e Olímpia do Paraguai. Esse é o pote 1. Entre esse pote 1 aí, ninguém vai jogar com ninguém, tá? O pote 1 são os cabeças de chaves dos grupos da Libertadores da América. Então ali nós não teremos confrontos entre esses do pote 1. Pote 2, Libertad do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Internacional de Porto Alegre, Barcelona de Guayaquil, Racing da Argentina, Corinthians do Brasil, Colo-Colo do Chile e o Fluminense do Brasil. Pote 3, Bolívar da Bolívia, The Strongest
Melgar, Aliança Lima do Peru, Argentinos Júniors, Metropolitanos, Alcas, e aí a gente vai ter uma definição ou Monagas ou o DIM da Colômbia. No pote 4 nós temos o Liverpool do Uruguai, o Ñublense e o Patronato. E aí vão vir 4 clubes do G1, G2, G3, G4, que são jogos da pré-Libertadores. Os caras cairiam ali então, beleza? Bom, por que eu já estou contando para vocês, familiarizando vocês com os grupos e com os potes da Libertadores da América? Porque o Flamengo deixou de ser aquele time que chega na Libertadores por chegar. Agora o Mengão queridão é aquele time que chega na Libertadores para disputar de verdade, para ganhar Libertadores. Nas últimas 4 edições de Libertadores, em 2019 fomos campeões, em 2020 nós caímos com o Rogério Ceni, 2021 nós fomos vice-campeões e em 2022 nós fomos tricampeões, ou seja, das últimas 4 edições ganhamos 2 e fomos vice em uma. Então o Flamengo agora deixou de ser aquele time que de vez em quando disputa a Libertadores. O Flamengo é um dos times que mais disputa a Libertadores e é um dos times que mais venceram Libertadores aqui no Brasil. Tá na hora da gente vencer a 4ª, a 5ª, a 6ª, tudo em seguidinha, assim, ó, pra gente poder bater de frente com os maiores campeões da Libertadores na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, né? Não escrever o nome do Flamengo como o maior clube campeão da Libertadores América. Eu sei, ainda temos 3 apenas, mas para ter 4, você tem que ter 3. Para ter 5, você tem que ter 4. Então, vamos nessa caminhada aí para a gente poder pegar mais títulos de Libertadores da América para o nosso sagrado e consagrado Mengão queridão. Eu, ao longo dos dias, vou explicando mais a vocês sobre a questão da disputa do G1, do G2, do G3, do G4, como que os clubes vão ser formados, enfim. Mais adiante, a gente tem até o dia 21 para ir se familiarizando com o que vai acontecer no sorteio da Libertadores da América. Agora é claro, né, gente? Vocês vão acompanhar o sorteio aqui comigo e com a Miriane, no Resenha Rubro-Negra. Nós vamos transmitir, comentar, explicar sobre cada time que tá ali, para vocês ficarem sabedores de tudo. Tudo com muito bom humor, tudo daquele jeitinho rubro-negro que a gente tem para vocês aí. Então, tá marcado, coloca na agenda. 21 de dezembro, 4 dias antes do Jingle Bell, bora aqui pro Resenha Rubro-Negra, ao vivo, com o sorteio da Libertadores da América do ano que vem. Beleza? Nação, o Mengão queridão tá correndo atrás de reforços, o Marcos Braz viajou, tá lá no Catar, conversando com muitos empresários, fazendo aquela network que eu já expliquei para vocês, que é sempre muito importante. O que é network? É sentar, tomar um café com um, sentar, tomar um café com outro. Por exemplo, né? Neymar. O Marcos Braz sentou para conversar com o pai do Neymar. Isso não quer dizer que o Flamengo já está tratando de negociar o Neymar e trazer o Neymar para o Mengão queridão. Não sejamos assim tão carentes e também tão iludíveis com as informações, né? Não. O fato do Flamengo, do Marcos Braz ter sentado com o pai do Neymar lá, mostra que eles têm um bom relacionamento. O pai do Neymar já visitou o Ninho do Urubu, já conversou com o Marcos Braz, eles têm uma afinidade legal. Eles podem estar conversando sobre outros jogadores, eles podem simplesmente estar conversando sobre o Catar, sobre a Copa do Mundo, não necessariamente do Neymar. Eu fui contestado por um dos inscritos aqui do nosso canal, e quando eu falei do Neymar, eu falei que eu não conheço rico que não queira ficar mais rico. E quando eu falei do Oscar, eu falei que para o Oscar valia mais a pena voltar para o Brasil, já ganhou muito dinheiro, ou seja, 2 pontos de vistas diferentes para um assunto bem parecido. Mas vamos lá, o Oscar está jogando na China. A tendência é que o Oscar tenha, nesses próximos 2 anos aí, um declínio na carreira, e aí acabou. Não tem mais vaga para ele em lugar nenhum. Então, como o Oscar queria ficar mais próximo da filhinha dele que nasceu agora e queria trazer a filhinha dele para perto dos avós e tudo mais, eu confesso que eu tendenciei para o lado do Oscar rejeitar os 40 milhões que ele ainda tem para receber do Xangai. Porque, do meu ponto de vista, para o Oscar tá fácil rejeitar esses 40 milhões por tudo que ele já ganhou durante a carreira. Agora o Neymar é diferente. O Neymar está no Paris Saint-Germain.
um dos grandes clubes da Europa, apesar de não ganhar nada, né? Só ganha francês, mas um dos grandes clubes da Europa. Se o Neymar quiser sair do Paris Saint-Germain, ele ainda tem vaga em outras equipes da Europa. Ele ainda pode jogar em alto nível em outras equipes da Europa. Ele é muito mais jogador do que o Oscar. E mesmo se o Neymar resolver sair do PSG para não ficar na Europa, ele pode ganhar dinheiro jogando na China, jogando no mundo árabe. Os caras vão pagar 1,1 bilhão de reais para o Cristiano Ronaldo, que é muito mais velho que o Neymar. Imagina para o Neymar, né? Então, é isso que eu quis dizer. O Neymar ainda tem muita visibilidade na Europa, ainda é um jogador muito valorizado na Europa, e por isso a dificuldade dele vir para o Flamengo. Agora, gente, que há dificuldade, que é uma missão praticamente impossível trazer o Neymar para o Flamengo agora mas tudo pode acontecer. Eu não acredito mesmo. Conversei com um dirigente esses dias atrás, ele deu risada, falou que não tem condições. O salário do Neymar hoje é uma coisa que não tem como o Flamengo bancar. O Neymar teria uma queda muito grande de vencimentos e não valeria a pena. Outras pessoas me indagaram assim: Fabrício, mas o Flamengo foi lá buscar o Romário em 95. Não foi bem assim também, tá? O Flamengo não foi buscar o Romário. O Romário buscou o Flamengo. Depois da Copa do Mundo de 94, era para o Romário se apresentar num determinado momento, e o Romário foi se apresentar quase 2 meses depois da data prevista para se apresentar no Barcelona. Isso causou encrenca com alguns jogadores do Barcelona. O Romário bateu boca com os caras, botou dedo no nariz, o clima no vestiário ficou muito ruim. Então o Romário meio que forçou a barra para deixar o Barcelona. Aí o que aconteceu? O Kleber Leite pintou na história, combinou com o Romário e comprou o Romário do Barcelona. Viu? É possível, né? Não era. O Flamengo não tinha condições de trazer o Romário. Tanto não tinha que quem foi terminar de pagar o Romário foi o Eduardo Bandeira de Melo. Gente, o Eduardo Bandeira de Melo assumiu em 2013. O Romário foi contratado em 95. Olha quantos anos o Flamengo teve uma dívida com o Romário por conta de uma contratação que o Flamengo não tinha condições de fazer. Por isso eu sou muito cético na contratação do Neymar, porque eu sei que essa diretoria não vai meter os pés pelas mãos. Eu sou muito grato à vinda do Romário. Naquela época o Romário era meu ídolo. Fiquei maluco com o Romário no Mengão Queridão, adorei a passagem dele, apesar de ter ganhado muito pouco, adorei a passagem dele pelo Flamengo, mas financeiramente quebrou literalmente o clube por muitos anos, eu diria até por muitas décadas, pagando o Romário. Só o Eduardo Bandeira de Melo, lá para 2015, é que acabou de pagá-lo. Então eu não acredito que os caras vão fazer algo dessa maneira. Olha só o Gerson, por exemplo. O Flamengo não desistiu do Gerson. O Flamengo ainda quer contar com o Gerson. Tanto que o Marcos Braz, nessa entrevista que ele deu para o GE e para outros jornalistas que lá estavam, disse o seguinte: a gente tem uma situação do Gerson, que é uma situação muito difícil. Existe o desejo do jogador, do empresário do Flamengo, mas existe uma conta a ser fechada nesse processo. O Flamengo respeita muito o Olympique de Marselha, que foi nosso parceiro quando vendemos o jogador. Com calma, vamos ver se a gente consegue estruturar essa contratação. Ou seja, estruturar a contratação. Se o Flamengo está com dificuldades de estruturar a contratação do Gerson, vocês acreditam mesmo que o Flamengo vai estruturar uma negociação para trazer o Neymar? Pô, para, né? Sem contar que para isso o PSG teria que aceitar emprestar o Neymar para o Flamengo. Porque eu não vejo o Flamengo comprando o Neymar, vocês veem? Não tem, os caras não estão conseguindo comprar o Gerson, velho. Vocês acham que vai conseguir comprar o Neymar? Não tem condições. E por que o PSG emprestaria o Neymar pra gente? Coloque aí nos comentários para mim qual seria o objetivo de um clube francês emprestar, se não o seu melhor jogador, mas entre os 3 melhores jogadores da equipe, pro Flamengo. E de graça. Não faz sentido, né, gente? Então vamos lá. Vamos, assim, ter menos expectativas, vamos ser menos iludíveis. Estão vendo o Marcos Braz falar do Gerson, de estruturar uma situação para contratar o Gerson. O Gerson, velho. O Gerson é um baita de um jogador, vai nos ajudar demais, mas é o Gerson, velho. Olha os valores do Gerson e os valores do Neymar. Eu não vou iludir vocês nunca, não vou brincar com o sentimento de vocês jamais. Eu respeito muito vocês aí do outro lado.
para ficar de chacota falando que a reunião do Marcos Braz com o pai do Neymar visa trazer o jogador agora. Pode até ser que ele esteja estruturando para quando o Neymar tiver com 35, 36, 17 anos, ele possa vir para cá. Mas hoje, eu duvido, cara. Eu duvido demais. Mas demais mesmo. Até porque envolve o PSG, né? Não tem condições. Agora, uma coisa que me surpreendeu bastante foi o Marcos Braz cravar uma negociação que ainda não está assinada. Espia só. O Marcos Braz falou sobre o Vitor Pereira. E ele cravou o Vitor Pereira no Mengão Queridão. Eu fiquei, assim, bem chocado com isso. Espia só. É um assunto muito bem encaminhado com o Vitor Pereira. Eu acredito muito que em 2023 ele será o comandante. A gente tem alguns pontos jurídicos que a gente requer cuidado. A gente vai seguir os aconselhamentos que nos passaram. Olha só, lembra que alguns vídeos atrás eu falei para vocês que o Flamengo entregou essa situação ao departamento jurídico? É só procurar que está aí atrás. E só iria fazer aquilo que o departamento jurídico dissesse que o Flamengo poderia fazer. Está aí, ó, nas palavras do Marcos Braz. O Flamengo está se aconselhando com o departamento jurídico, né, que é presidido, capitaneado pelo Rodrigo Duque de Abranches, para poder saber qual é o melhor momento para anunciar o Vitor Pereira. Pelas leis trabalhistas, pela lei do Estatuto do Torcedor, todo jogador e treinador pode assinar um pré-contrato 6 meses antes do seu contrato original terminar. Então, se o Flamengo quiser assinar agora com o Vitor Pereira e anunciar, não tem problema nenhum. Mas o Flamengo tem outros cuidados, a equipe jurídica do Flamengo pode ver essa situação de outra maneira, por isso eles estão com cautela com relação ao Vitor Pereira. Mas eu fico muito feliz de ver que uma informação que a gente passou para vocês foi confirmada por um dirigente rubro-negro. E ele crava aí, ó, em 2023, ele será o comandante. Tomara, porque eu tenho muita expectativa no Vitor Pereira. Acho que é praticamente impossível isso não acontecer. Vitor Pereira já está no Rio de Janeiro, já está traçando a maneira melhor que ele vê para atuar com o elenco do Flamengo que ele tem em mãos, do Marcos Braz, Bruno Spindel. Já passaram muitas documentações sobre distância percorrida, técnica que o jogador tem para executar determinada função, a maneira que o jogador prefere jogar, o aproveitamento do jogador no ano, quando foi, em que jogos que foram, ou seja, Vitor Pereira está municiado de todos os dados dos jogadores. Já vai chegar conhecendo tintim por tintim cada um deles e o que eles fizeram em 2022 e o que eles podem fazer. Aí cabe ao Vitor Pereira encaixá-los numa metodologia de trabalho, num esquema tático que privilegie os jogadores e façam com que eles tenham um desempenho ainda melhor em 2023. E o Flamengo trabalha para procurar reforços para o ano que vem. Eu tenho visto muitas pessoas falando assim, só blá blá blá, só conversinha, o Flamengo não contrata ninguém. Gente, é assim que são as contratações. Primeiro que o Flamengo não precisa de 300 jogadores, o Flamengo precisa de 2, 3. E segundo, o Flamengo tem tanto dinheiro que todo mundo quer tirar uma casquinha do Mengão. Então o Flamengo tem que conversar, tem que ir com calma, tem que fazer muita conversa sim, tem que ser uma novelinha sim, para o Flamengo poder ter nas suas mãos os melhores jogadores pelos melhores preços. Os caras estão defendendo os interesses do Flamengo, então não dá para exigir que eles façam as coisas nas coxas, né? Mas olha só para vocês terem uma ideia. Em 2022, o Flamengo contratou 9 jogadores e chegou perto de 150 milhões de reais em investimentos. Vamos dar uma olhada quem são esses jogadores e se esse investimento deu frutos para o Mengão Queridão ou não. Vamos lá. Na verdade, foi 146,3 milhões em reforços em 2022. Os destaques, Marinho, Everton Cebolinha e Fabrício Bruno. Mas olha só, o goleiro Santos veio com 32 anos do Atlético Paranaense e custou aos cofres rubro-negros 15,5 milhões de reais. O Marinho veio por 7,8 milhões de reais. O Pablo veio por 17,3 milhões de reais. O Ayrton Lucas veio sem custos nesse empréstimo do dispositivo FIFA. Mas o Flamengo quer contar com um jogador e pode pagar até 35,6 milhões de reais. Esses 35,6 milhões de reais não estão contabilizados nos 146,3 milhões. Caso o Flamengo faça aquisição, vai fazer agora em 2023. Então, não entraria na conta. Mas se o Flamengo pagar ainda no mês de dezembro para a equipe do Spartak,
a conta subiria para 181,9 milhões de investimento. Quase o mesmo tanto de investimento que o Flamengo fez em 2019, quando o Flamengo investiu 200 milhões de reais em contratações. O Eric Pulgar veio por 13,2 milhões de reais e o Everton Cebolinha por 77,4 milhões de reais. Aí nós temos 146,3 milhões em reforços. Vale lembrar ainda que o Guilherme Varela veio sem custos, o contrato dele está terminando e ele assina com o Flamengo sem custos, e o Arthur Vidal também veio da Inter de Milão sem custos para o Mengão Queridão. Então são esses os reforços que o Flamengo investiu em 2022. E aí eu pergunto para vocês, Santos, Marinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Everton Cebolinha. Qual desses reforços aqui deram certo no Flamengo? Qual desses reforços não deram certo no Flamengo? E você, vendo essa cambada de jogadores que o Flamengo trouxe, ainda tem dúvida que o Flamengo fará melhor ainda em 2023? Se tem uma coisa que essa diretoria sabe é contratar jogador, porque treinador, Deus me livre. Mas jogador, esses caras têm as manhas, né? Raramente um jogador dá errado depois de ter vindo pelas mãos deles. Mas coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não se esqueçam também de falar para seus amigos e suas amigas sobre o Resenha Rubro Negro Fla Nação VVP. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. Valeu!